Boa noite a todos. Queria agradecer ao convite, a oportunidade de poder falar para um público tão seleto. Eu queria agradecer especialmente ao meu amigo Vanderlei, que foi quem possibilitou essa intermediação com vocês aqui essa noite. Há meses atrás, nós sentamos aqui e pudemos combinar essa oportunidade. E a minha ideia é tentar trazer para vocês algum fundamento, algumas curiosidades sobre uma educação financeira pessoal. Esse curso, naturalmente, é dividido em módulos, né? Ele é um curso bem mais longo. Para quem depois tiver interesse, pode procurar outras escolas. A FGV faz muito isso, e outras escolas de finanças. Eu já tive nessas escolas um dia. Hoje eu resolvi não mais estar, e a partir disso eu me liberei do contrato que eu tinha, né? E posso dar palestras gratuitas, e é o que eu faço nas associações de atividades autônomas, que eu acho que é para quem mais esse assunto acaba sendo interessante. Porque quem lida com a incerteza do ganho do amanhã é quem mais precisa ter consciência do ganho que entrou hoje, né? E nas escolas de finanças existe uma liturgia aí do cargo a ser cumprida, que eu acho que durante 8 anos eu exerci esse papel, fiquei muito feliz por isso. Acho que pude me satisfazer com a ajuda que eu pude dar para essas pessoas. Também, financeiramente, fui bem remunerado, não posso reclamar de nada, mas acho que meu tempo era já passado e resolvi, então, empreender sozinho e, a partir disso, fazer palestras. Eu faço sempre questão que essas palestras sejam gratuitas, né? Que elas não onerem o público, porque eu acho que, se a ideia é justamente você transmitir informação para contribuir com as pessoas, não é que eu não ganhe, viu, gente? Eu dou aula em vários lugares e esse aqui é o único lugar. Essa é a única matéria que eu dou de graça, a aula, né? Porque as outras todas eu cobro, e cobro um valor que é bastante razoável. Então, não é que eu também sou nenhum doador do meu tempo, não, porque tempo é dinheiro e é importante, né? Mas é que esse tema, especialmente, é um tema que eu tenho um apreço muito grande. Por quê? Porque algumas pessoas me conhecem aqui de muitos anos, de muito antes dessa época que eu vivo hoje. Hoje eu tenho uma vida, graças a Deus, estável, financeiramente, familiarmente, mas eu venho de uma condição financeira muito parecida com a da maioria do brasileiro, né? De escola pública, de família trabalhadora, mais humilde, e que foi vencendo aos poucos com informação, estudo e disciplina. Então, sempre que eu penso nesse tema, eu penso na minha própria evolução de vida. Eu não sou rico nem milionário, aliás, acho que essa é uma diferença muito grande, porque pessoas também que já vêm ricas, ou já nascem milionárias, ou já têm uma condição predisposta, com as quais eu tive contato, elas falam de uma realidade que não se aproxima da nossa. Porque quando a pessoa já começa da vida de um patamar médio para cima, ela não tem ideia do que é construir a primeira base financeira. Porque a base financeira é o mais difícil. Depois de um certo tempo em que você já tem uma condição financeira e já é um recebedor de juros, ao invés de um pagador de juros, a vida deslancha. E daí é fácil você dizer para a pessoa assim, não compre passivos, compre ativos, não use seu dinheiro de forma incorreta, invista. É fácil quando você não tem que pegar o dinheiro e comprar o pão de cada dia. Agora, quando você precisa ganhar o primeiro dinheiro para o primeiro pão, para ter a primeira roupa decente para trabalhar, e depois ir construindo alicerce, tijolo por tijolo, é outra história. E posso falar sincero, o primeiro caminho da construção financeira do zero, que aliás o caminho não começa do zero, né? O caminho começa do menos 20, porque usualmente o brasileiro é um povo endividado. Você começar o trabalho do menos 20, conseguir chegar na estaca zero, equilibrando as contas, e depois disso, você conseguir ter um resultado financeiro satisfatório a ponto de se tornar independente financeiramente, é um caminho muito longo. E 80% desse caminho é sair da dívida e construir o primeiro alicerce patrimonial. É o mais difícil, porque é onde o povo brasileiro mais é enganado. Não é enganado no sentido de ser ludibriado ou roubado, mas é porque o consumo ostensivo, ele está aí em tudo que é mídia, né? Então você quer comprar um iPhone, um tênis, um carro, uma roupa, e a gente tem desejos, né? Só que os desejos custam. E aí você tem que primeiro se livrar dessa perspectiva, porque a gente primeiro quer ter para depois pagar. Isso também tem um custo. Primeiro ter para depois pagar, geralmente tem o custo dos juros.
Então é muito raro que o brasileiro tenha a independência mental, fora da propaganda que é atrativa demais, de conseguir primeiro se organizar para depois ter as coisas. Eu posso falar isso por muitas pessoas que estão ao meu redor, que ainda... Porque também quem fala de dinheiro geralmente é chato, né? Porque se você começa a construir uma realidade financeira e começa a perceber o seu entorno, você vai vendo amigos e pessoas muito próximas que fazem tudo errado. E aí a nossa tendência natural de primeiro plano, o que é? É dizer, olha, não compra o carro financiado, porque o carro é um passivo de alta deterioração, né? Você vai comprar o carro financiado, daqui 60... A casa financiada é um passivo de alta rentabilidade, por exemplo. Você compra uma casa... Hoje ainda está estabilizada por conta de uma certa crise que nós vivemos aí no mercado em geral e também talvez no imobiliário, vocês sabem melhor isso do que eu. Mas carro é o bem mais reprovável financeiramente. Se você pensar em comprar um carro financiado. E a maioria de nós tem carro financiado. A maioria de nós não consegue ter o primeiro carro pensando racionalmente. Eu vou dar um exemplo. Eu ando de trem. Eu preciso andar de trem? Eu não preciso andar de trem. Hoje em dia, não, já precisei muito. Já precisei andar a pé. Já precisei pular o muro do trem para pegar o trem. Mas hoje, com a graça de Deus, eu não preciso andar de trem mais. Mas eu não me vejo necessariamente investindo um dinheiro enorme num carro que todo dia deprecia um pouquinho. Então, quando você percebe que as pessoas ao seu redor estão fazendo coisas erradas e tem pessoas que trocam carro por outro carro sem quitar o carro, financiando um novo carro, gente, só de olhar me dá dor de estômago. Porque é só juros, é taxa de financiamento, é juros sobre juros, e a pessoa, quando fala juros, não fala o IOF, que vem embutido nos juros. E tem uma série de outras coisas, porque o brasileiro é assim, ele ganha R$1.000, se a parcela do carro for 800, ele acha que cabe no bolso. Só que ele não sabe que ganhar R$1.000 por mês tem que pagar INSS ainda, já vai vir 890 só, 900, dependendo da faixa de salário que você tem. Aí o carro também não anda com vento nem com amor. Tem que pôr gasolina. Se você não pagar seguro e roubarem teu carro, está perdido. Se tomar uma multa, já não paga a parcela do mês. Aí virou o ano, tem seguro, IPVA, se tiver casa tem IPTU, se tiver filho tem matrícula de escola, tem material. Mas o brasileiro não pensa isso. A paixão é tão grande que ele vai na financeira. O carro, a parcela do carro cabe no bolso? Cabe. Compra. Depois vê o que dá. Aí sabe o que acontece com uma boa parte? Devolve o carro. Aí perde o que já gastou. Às vezes é cobrado porque tem uma diferença a ser paga. Então percebam que há uma necessária informação financeira. Por isso que eu acho que a ideia da educação financeira é uma questão de informação. O nosso tempo aqui hoje vai ser dedicado a despertar o pensamento para a educação financeira. Tem um estágio mais avançado, que talvez a maioria de vocês aqui estejam, porque já são financeiramente mais abastados, que é do saber investir o dinheiro. Aí você tem que saber direitinho o que é um CDB, o que é um CDI, de onde sai o dinheiro do CDB, de onde sai o dinheiro do CDI, que os bancos emprestam de um para o outro, ou de onde sai a aplicação do Tesouro Direto, que é um título do próprio governo, ou de onde saem as ações e como elas rendem, que tipo de imposto você paga pela ação, que tipo de isenção você tem, o fundo garantidor de crédito para algumas aplicações e não para outras. Então isso é um ponto já bem mais avançado, né? Por isso que eu digo, se vocês tiverem interesse um dia, procurem um curso sobre uma educação financeira mais profunda, de modo a saber como investir o dinheiro de vocês. Duas coisas eu posso dizer de plano, né? Dinheiro embaixo do colchão e dinheiro em poupança é dinheiro perdido. Ah, mas a poupança é segura. Tem razão. Se você não tem nenhum conhecimento de nada, talvez uma poupança, um CDB ou CDI seja suficiente, mas com um pouquinho de informação, você vai para um Tesouro Selic, para um Tesouro IPCA, que também não tem risco. Está aqui o nosso amigo da Caixa, que pode falar depois de mim. Se Tesouro Selic é título do governo, emitido pelo governo. Ah, mas o governo pode quebrar. Verdade, mas ele quebrou o país inteiro já. Se o governo quebrar, se a Caixa quebrar, vamos encerrar por aqui. Porque daí é a falência total de uma soberania nacional. Então, a minha missão hoje aqui não é que vocês saiam daqui sabendo aplicar, talvez isso seja uma frustração, né? Sabendo aplicar o dinheiro numa boa ação, sabendo analisar o racional das ações, uma análise fundamentalista de ação, uma análise gráfica de ação, que são cursos interessantíssimos, mas levariam 3 noites dessa aqui, para você entender como é que funciona o racional de um fundo multimercado, ou de um fundo de ações, ou de uma ação especificamente. E assunto financeiro nunca começa pelo fim, porque aplicar dinheiro já é o fim.
é o fim do caminho, é quando você já conseguiu se organizar com as dívidas, zerar as dívidas, fazer com que o seu dinheiro tenha alguma sobra no mês, porque é da sobra que vai vir a aplicação. Se não tem milho, não tem pipoca. Não dá para tirar o dinheiro do arroz e feijão. Não dá para tirar o dinheiro do aluguel. É da sobra. Então, o que nós vamos aprender a fazer hoje aqui é tentar encontrar uma sobra. Se a gente sair daqui, pelo menos, consciente de que é preciso que o nosso dinheiro sobre um pouquinho, e quando você fala com um autônomo, a sobra tem que ser muito grande. Porque o autônomo ganha uma vez e não ganha 10. Ele ganha um mês do ano e não ganha 12 às vezes. Às vezes ganha 12 meses seguidos, ótimo. Aí passa 2 anos sem vender um imóvel. Eu dei muito palestra já para outras atividades que são autônomos, como na advocacia, na medicina, na odontologia. E é tudo igual, porque as pessoas ganham conforme trabalham, porque não tem uma garantia de um salário, de uma renda. E essas pessoas, incrivelmente, são as que têm menos consciência do quão importante é ter uma garantia financeira ali por um período de escassez. O corretor vende um imóvel, muito bem, recebe lá o percentual da corretagem, que é nada mais justo do que existir, ganha 100 mil reais. O cara já começa a sonhar com o quê? Um carro de 90. Uma casa na praia, já vai no McDonald's no mesmo dia, já gasta lá 3 lanches para os vizinhos, para os amigos. Porque o brasileiro é gastão, né? Então, acho que a gente vai corrigir esse país por 2 caminhos, educação de base e educação financeira. Educação de base, cabe às escolas, né? Agora, educação financeira é uma questão de informação. Nós temos que perder, então, o medo de falar de dinheiro como se fosse pecado. Às vezes fala de dinheiro, fala de organização, as pessoas acham que aquilo é... Ou você está querendo, de alguma forma... sei lá, se mostrar, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com organização financeira. E é por isso que eu gosto de fazer essa palestra gratuitamente, para as pessoas perceberem que vocês não estão aqui para investir nada, ao contrário, vocês estão aqui para sair um pouquinho melhor do que entraram, se isso for possível. E se for um pouquinho só, a gente já atinge o objetivo da noite. E eu tenho 2 filhas, né, pequenas, e eu não costumo sair da minha casa para perder meu tempo deixando de ficar com elas para ficar com pessoas que eu não conheço. Então nós vamos sair daqui melhor. Nem que seja com um machado na cabeça aí para entrar por osmose, né? Então, a ideia é iniciar isso que eu vou pular porque isso aqui é do curso geral. A ideia é você diferenciar a educação financeira de inteligência financeira. Educação financeira é saber investir bem o dinheiro, quando já tem sobra. Então, quem já tem sobra aqui, vai atrás de um curso de educação financeira. Quem já está com o dinheiro aí na conta bombando lá, se já não está na conta do nosso amigo aqui no Bom CDB, no CDI ou algo que o valha, vai procurar aí um banco, uma corretora para poder aprender a investir. Mas a ideia é, hoje, ter inteligência financeira. Saber ter inteligência nas escolhas. E posso falar uma coisa também? Cada escolha inteligente é uma renúncia emocional. Porque cada vez que as mulheres vão numa loja, olham para um sapato e não compram, emocionalmente é uma frustração. Tanto que os cursos de inteligência financeira, como um todo, de educação financeira, eles envolvem um financista, um jurista, eu sempre vou como jurista, na verdade, eu nunca vou para falar dessa parte que é a que eu mais gosto, e um psicólogo. Porque quem explica esses movimentos é sempre o psicólogo. E eles dizem que você tem que fazer 3 perguntas ao se deparar com uma compra. Eu preciso disso? Se você não precisa, se não é absolutamente necessário, já acabou nessa primeira pergunta o seu gasto. A segunda pergunta, eu posso pagar isso agora? Porque às vezes precisa, mas não pode pagar, né? E a terceira pergunta, mesmo precisando e podendo pagar, será que eu posso esperar mais um pouco? Porque se você se fizer sempre essas perguntas, você limita o seu raciocínio por um consumo irracional. Porque a gente não se faz as perguntas. Você chega, a pessoa sai para comprar um carro, ela sai com 15 mil, vou procurar um Fusca, beleza. Ela volta com um Gol. Ela sai para comprar um celular de 300, ela volta com um iPhone de 3 mil reais. Por quê? Porque o elemento emocional é muito forte. Todo mundo tem desejo. Nós temos. O pobre que mora na favela tem desejo. Ele quer ter iPhone, ele quer ter Nike, ele quer ter carro, ele não é bobo. Ninguém é bobo. A diferença entre quem não é bobo e quem não parece bobo é o racional. Eu chego numa loja e falo, será que eu preciso disso aqui? Eu posso pagar isso aqui? Isso aqui pode esperar? Tem outra prioridade que vem antes disso? Se você se fizer essas perguntas, você já evita, porque é muito comum, a pessoa acabou de comprar e a compra traz euforia. Pode perceber isso.
Você acaba de comprar uma coisa. Você compra um celular, vou dar um exemplo mais claro. Você bate o carro para não riscar o celular. Você se joga na rua para não riscar o celular. Porque logo que você compra, tem um apego emocional enorme naquele bem. E passado 1 mês, 2, 3, você percebe que é só um celular. Aí já larga jogado, dá na mão dos filhos, risca, quebra, já nem liga mais. Mas o apelo emocional da compra é muito grande. E geralmente, pouco tempo depois, quem é comprador compulsivo, em pouco tempo. Às vezes no mesmo dia, a euforia já passa, a pessoa nem lembra que tem aquele bem mais. Mas traz um prazer. A compra traz um prazer, um empoderamento pela compra, né? Por isso que se você se fizer as perguntas e sair da loja, isso é um exercício também, pode exercer isso amanhã já. Vai no shopping, as mulheres então são as pioneiras, né? Já vai logo na loja de sapato que adora. Já olha um sapato e fala, esse é o meu desejo. Entra na loja, experimenta e pensa, eu preciso dele? Eu posso pagar por ele à vista, sem me endividar? E ainda que eu precise, e ainda que eu possa, ele pode esperar um pouco ou não? Sabe por quê? A gente não sabe o amanhã. Você compra o sapato hoje, amanhã fica doente. Gastou 200 no sapato, vai gastar 200 na farmácia. Aí você tinha para o sapato, mas a farmácia vai no cartão de crédito. Olha a inversão de valores. Você tinha para o sapato, mas o caderno do filho vai pagar em 3 vezes no cheque. Por quê? Porque o apelo emocional da compra é muito grande. E esse é o exercício mais difícil, você conseguir vencer a própria vontade. Não é fácil e não se cria esse tipo de rotina, tem que ser sempre, sempre. Vai comprar alguma coisa, para pensar, para pensar, para pensar. E aí as compras começam a se tornar racionais. E aí, lógico, vai ter um dia que o sapato é necessário, porque você está com o seu sapato velhinho, tem que levar um cliente para visitar uma casa, você não vai parecendo um mendigo, porque o cliente vai falar, pô, o corretor não tem nem sapato, vai me vender uma casa como? Aí você vai ter um sapato decente, uma roupa decente, mas se você já tem 10 sapatos, minha senhora, o 11º, o 20º não vai fazer diferença. Só vai ocupar lugar no guarda-roupa, vai ficar empoeirando, não vai usar, e a gente dá as coisas às vezes sem vestir. Quantas pessoas não dão as coisas sem nem experimentar? Consumo ostensivo, consumo irracional. Então a ideia da inteligência financeira é fazer escolhas racionais. E dinheiro também precisa ter uma finalidade. Também não é o dinheiro pelo dinheiro, viu? Porque tem gente que tem verdadeira adoração por olhar o extrato na conta corrente. Tem gente que olha o extrato de 5 em 5 minutos. Quando você ganha um dinheirão, você olha umas 10 vezes, né? Você entra na conta e fala, Jesus... Eu lembro do meu primeiro salário como juiz, quando eu recebi. Eu saí da estaca 0 para a estaca 20, do dia para a noite, porque eu era advogado, autônomo, vendi o almoço para comprar a janta. O Ditão me conheceu bem nessa fase, Ditão. Acho que eu já almocei na casa do Ditão umas 30 vezes lá na faixa. Vendi o almoço para comprar a janta. De repente, eu recebi o primeiro salário como juiz. Gente, era uma fortuna. Eu falava, gente, vou ficar milionário desse jeito aqui. Só que rapidamente, se você não se cuida, você cria um padrão de vida daquele valor. Sabe o que acontece? Aquele dinheiro passa a ser pouco. E aí você pode ganhar quanto for. Você pode ser o cara mais capacitado em rentabilidade, que se você for um consumidor irracional, ostensivo, o dinheiro não vai dar. Bom, que ninguém nos ouça, né? Mas eu já dei esse curso até em lugares que as pessoas ganham fortunas e estão todas endividadas. Por quê? Porque o padrão de vida dita a quantidade de consumo. Então, às vezes a pessoa fala, ele ganha bem, é rico. Às vezes é pior que a gente. Você vê a pessoa, o brasileiro, especialmente, tem alguns signos de riqueza, né? O carro é um exemplo de signo de riqueza. Nós não compramos carros racionalmente porque precisamos dele, ou porque o carro vai ter uma utilidade no meu trabalho, como é o caso de vocês, por exemplo, mas a gente compra o carro para que o vizinho veja. Tá com uma X6, hein? X6 tem um boleto parecendo o Senhor dos Anéis. Você vai acabar a vida e não acabou o boleto ainda, mas o cara tá de X6. Quem vai ver o boleto no porta-luva? Ninguém. Então, esses signos de riqueza, sabe? Celular, carro, estar num restaurante caro. Às vezes a pessoa não tem o que comer na segunda-feira, mas ela foi no sabadão e passou o cartão de crédito lá no... Não vou falar o nome aqui, porque tem uns restaurantes caros em Mogi, né? Mas sei lá, vai para São Paulo, no Dom. Gasta 500 numa janta. Pô, o cara ganha 2 contos por mês e gasta 500 numa janta. Tem que matar um cara desse. Ele tinha que morrer engasgado na primeira garfada. Para evitar que a família dele sofra, porque quem sofre é a família, viu? E outra coisa, a gente tem que ter educação financeira para passar para os filhos. Porque os filhos aprendem muito mais observando do que ouvindo.
Não adianta dizer para um filho, não brigue com o amiguinho, e você vive xingando a esposa em casa, empregado, vizinho, amigo, não adianta nada. Criança aprende por exemplo. Então você fala assim, precisa ter consciência, meu filho, nem tudo pode comprar. Aí ele vê o pai comprando de tudo. A mãe comprando sapato com 35 mil sapatos. Aquilo vai internalizando. Então, uma educação financeira é uma questão também de exemplo. E o dinheiro tem que ter um objetivo na vida. Então você pode ter, eu digo que geralmente o ser humano tem 3 objetivos viáveis. Os de curto prazo, os de médio prazo e os de longo prazo. Qual nos interessa aqui hoje? O da aposentadoria. Então nós temos que ter um pensamento de dinheiro de longo prazo. Os de curto e de médio prazo, a gente não tem como tratar eles aqui hoje, mas eles vão mais ou menos no mesmo caminho dos de longo prazo. E por que esse assunto ficou tão importante, especialmente para os senhores? Porque acabou a aposentadoria pelo INSS. Quem aposentou bem, quem não aposentou, meus pêsames. Você vai ter que ter 40 anos de contribuição previdenciária, 65 de idade no mínimo, e ainda assim entrar na fila do salário mínimo do INSS por conta do fator previdenciário. Quem ficar esperando de braço cruzado do INSS vai vender imóveis até os 105 anos. Porque, infelizmente, ou nós nos organizamos para ter a nossa própria aposentadoria, que é o que a educação financeira vai nos dar, capacidade de planejamento de longo prazo, para que um dia o dinheiro realize o sonho mais importante, que é de buscar a independência financeira. Qual é o conceito mais usado para a independência financeira? É ter rendimentos de qualquer fonte. Pode ser rendimento de aluguel, pode ser rendimento de aplicação financeira, pode ser rendimento de empréstimo, sei lá, do que você conseguir gerar de ativos. Você precisa ter uma capacidade financeira em que o fruto desse bem seja capaz de cobrir as suas despesas mensais. Porque você também não pode consumir a galinha dos ovos de ouro. Não adianta fazer a seguinte conta, eu vou guardar 300 mil reais e vou consumir 30 mil por mês, porque em 10 meses acabou. Você tem que pensar, eu vou guardar 3 milhões de reais, que numa boa aplicação na Caixa, como meu amigo vai me dizer uma boa aplicação aqui hoje, dando 1% hoje, tá duro, hein? 1% hoje, o cara tem que fazer milagre. Com a Selic a 6 e rumando a 5, inflação a 3,5%, achar 1%, mas vamos supor que vocês foram para algum curso de educação financeira e tem uma carteira bem diversificada com CDI da Caixa, com tesouro, com um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo, um pouquinho de ouro, um pouquinho de dólar. Ouro e dólar viraram ouro mesmo, né? Com essa bolsa despencando nas últimas 3 semanas aí, quem teve ouro e dólar para balancear a carteira não perdeu nada. Quem não tem ouro e dólar só perdeu dinheiro. Então você tem que aprender a diversificar a aplicação também. Senão, se não souber diversificar, coloca todas as galinhas num pote só, o pote quebra, perde tudo. Agora a galinha é inconsumível. Se você consumir o bem maior, acabou o fruto. Então eu tenho uma casa, ela me rende aluguel. Ótimo. Cuide da casa. Guarde a casa. Porque o aluguel da casa é o teu... minha casa rende 5 mil por mês e meu custo de vida é 4 mil. Você é independente financeiramente. Se você tem um bem, se você tem uma aplicação, se você tem um fundo, se você tem uma capacidade de receber uma verba, que dependa só da sua própria vontade, hein? Mas eu recebo seguro-desemprego. Beleza, parceiro, 5 meses, né? Mas o seguro-desemprego me dá independência financeira. Ótimo, 5 meses. Corre no McDonald's, vai para Bertioga, aproveita bem a praia, porque em dezembro está falido. Não adianta pensar que você tem o que você tem, mas dependendo do ato de terceiro. O conceito de independência financeira é você ter capacidade de gerar o seu custo mensal de uma fonte de renda segura, que depende só de você. Por isso que o mais simples é ter dinheiro. Tendo dinheiro guardado e rendendo fruto, você pode dizer, quanto eu gasto por mês? Minha conta mensal é de 4 mil reais de despesas mensais. Quanto é que meu fruto lá na Caixa rende? Rende 12 mil por mês. Então você está muito além da capacidade financeira da sua independência, está perfeito. Pode ficar tranquilo e dormir em paz. Agora, se você não tem esse montante financeiro que gere fruto de nenhuma saída, então você ainda é dependente financeiro, sabe do quê? Da sua mão de obra. E tem uma pergunta que é difícil responder, né? Até quando eu terei capacidade de gerar renda a partir do meu próprio suor? Essa é uma pergunta
absolutamente incerta. Porque pessoas muito jovens se incapacitam, e se você não tem um bom seguro, ou uma previdência privada aí que te dê uma garantia, ou um seguro profissional da classe de vocês, estão na rua da amargura. Ah, então eu já sou muito novo, estou tranquilo. Depende, né? Porque se acontecer algo de errado no meio do caminho, você dançou. Ah, eu já tenho uma idade mais avançada e ainda tenho que trabalhar. Tem que se organizar para ter uma renda. Se você não se organizar, cedo ou tarde, a conta bate a porta. E vou dizer mais uma coisa, os mais vividos podem concordar comigo ou discordar, não tem nenhum problema. Mas a gente acha que quando chegar numa idade mais avançada vai ter menos despesas. É o inverso, só o plano de saúde consome tudo que a gente pagava de escola, de fralda dos filhos, de INSS, tudo. Aí tem remédio, aí precisa de um cuidador às vezes, numa idade mais avançada, aí você não tem mais capacidade produtiva tão pujante, então já não consegue ter diversificação de trabalho. Então, para o jovem é um risco ficar sem nada, porque não tem contribuição para aposentar ainda, e para o da melhor idade, aí, na terceira idade, também é a fase mais periclitante em termos de despesas. Eu sei porque eu tenho um pai com quase 70, uma mãe com 60 e pouco, uma avó com 90 e poucos, eu só vou observando o quanto essas pessoas pagam de plano de saúde e gastam por mês de remédio. É insano. Então a gente não pode deixar que a subsistência da nossa idade avançada dependa de terceiro. Olha o INSS. Contamos a vida inteira com o INSS aí. Sabe o que aconteceu? Portas fechadas. E mesmo quem já se aposentou pelo INSS, a perda da capacidade financeira do INSS é muito alta, é muito rápida, porque não se repassa para o benefício previdenciário a inflação e o PIB do período na integralidade. Então você ganhava 5 salários quando aposentou, hoje deve ganhar 2, 2,5 no máximo. E quanto mais o tempo passar, menor fica o poder de compra do benefício previdenciário. Nós vamos esperar por esse governo aí, por essa previdência, por essa autarquia que não é capaz nem de sobreviver? Não dá. Ou a gente se vira e constrói o próprio patrimônio, gerando fruto para sobreviver, ou nós estamos à própria sorte. E aí, na pior das hipóteses, vai cair no SUS e na assistência social, que é o que pode ter de mais degradante em termos de subsistência, né? Então, a ideia, o passo final da independência financeira, o último elemento a ser alcançado é esse, é você ter a capacidade de ter um fruto que gere renda capaz de suprir as suas necessidades mensais básicas. Ah, não precisa também ser nada exagerado. Ah, eu também quero colocar aqui minha viagem para Buenos Aires todo ano. Beleza, você é que manda no seu futuro. O que você quer ter em termos de vencimento? Só que lembre-se, cada coisa que você sonha a mais é um sacrifício a mais a ser feito agora. Tem que achar um equilíbrio também, né? Se você não achar um equilíbrio, você não vive o hoje para poder ter algum prazer no amanhã. Tem que achar o equilíbrio é a palavra-chave. O nosso problema é que nós estamos na ponta do desequilíbrio total financeiro. E as poucas pessoas que tiveram algum equilíbrio foram para outra ponta, são alucinadas por guardar dinheiro, só pensam em guardar dinheiro e não comem nem pão de manhã, só comem pão amanhecido para guardar dinheiro. Também isso não é vida, hein? Não é para ser avarento. Não é um curso de avareza. É um curso de inteligência emocional financeira. Se você se tornar um avarento, fica até chato, você não tem mais amigo, né? Porque vamos comer uma pizza? Quem vai pagar essa pizza? Ah, para dividir, então não vou. Já viu? Tem gente que faz aniversário, já perceberam isso? Tem gente que faz aniversário para o convidado pagar. O pessoal vai ter meu aniversário semana que vem lá na pizzaria, cada um pagar a sua. Ah, pro inferno. Nem convida. Tá me tirando? Vai fazer um aniversário e eu tenho que pagar o aniversário? Eu vou falar aqui porque posso pagar um preço alto, mas vou falar assim mesmo. Uma pessoa muito próxima a mim casou-se. E fez o casamento no navio. Beleza. E convidou só 10 pessoas, 10 casais para ir por navio. E ainda vinha com um pacote, né? Você foi um dos 10 únicos convidados. Depois eu fui descobrir que esses 10 foram convidados porque podiam pagar o pacote e os 10 pagando, ele ganhava o dele de graça. O cara casou e eu que paguei o casamento dele. Aí lá pelas tantas eu falei para minha esposa no navio, eu falei, nossa, esses 10 aqui não tem nenhuma ligação um com o outro. Não são 10 amigos, não são 10 parentes, não são 10 pessoas próximas, é um de cada cenário, né? Então tinha eu de juiz, tinha um médico, tinha um dentista, tinha um engenheiro. Falei, cara, o cara convidou só quem tinha dinheiro para pagar o pacote. E durante a viagem do navio, nós nem nos encontramos quase, só na cerimônia, depois cada um pro seu lado.
Sabe o que ele fez? Ele alcançou financiadores do casamento dele. Isso é um absurdo, né? O cara já quer se enforcar no casamento, quer se matar. Ainda quer que eu pague para ele? Ah, me erra feio. Primeira coisa importante, autoconhecimento. Autoconhecimento. É muito simples apontar o dedo para o próximo e não olhar para os próprios erros. E o próximo não é o vizinho não, viu? É o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, dentro de casa. Porque a gente sempre acha que o erro é do outro. É difícil a pessoa que tem a consciência de falar, não, mas eu fui o primeiro a errar, fui eu quem não soube organizar, fui eu quem abri as portas da esperança para a despesa. A minha cunhada, por exemplo, irmã da minha esposa, eu estou falando porque eu já disse para ela isso várias vezes e é público e notório, né? Ela sempre dizia assim, marido, nós temos que economizar, temos que organizar a vida. Aí, eles se organizavam um pouquinho. Aí ela queria um sapato. Aí ele falava assim, então compra o sapato, né? Aí depois no final do mês não tinha dinheiro para outra coisa, ela falava assim, tá vendo, você deixou eu comprar o sapato. Eu falava, gente, mas quem pediu o sapato foi você. Mas ele que deixou. Então, sabe o que acontece? A pessoa aponta para o outro. Mas é assim que acontece. A gente tem uma tendência muito rápida na vida a encontrar alguém que pague os preços pelos nossos erros. Por isso que o autoconhecimento é o primeiro passo importante. E eu falo de coisas que eu já vivi, porque se você fica dando exemplo abstrato, a pessoa fala, isso é para ele. Não, é o vizinho, é o irmão, é o cunhado, é o amigo, é o safado que casou no navio. E eu ainda caí nessa, acredita? Ele deu sorte, ele me pegou no comecinho lá atrás do concurso da magistratura, que eu estava meio deslumbrado também, sim, achando que eu ia ficar milionário, depois eu fui vendo que as contas chegam mais... Só tem uma coisa que vence certeza na vida, que é o boleto, né? Então você tem que começar a ter noção, o autoconhecimento te coloca para conhecer quem? Juros. Os juros têm duas facetas, quem paga juros e quem recebe juros. Nosso amigo do banco sabe disso. Porque o banco, ele vive da nossa desgraça. Sabe quem é o bom cliente para o banco? O que paga juros. O banco tem até uma análise de perfil de quem é tomador de crédito para quem é aplicador do crédito. Ele sabe quem somos nós. Ele adora fazer um empréstimo consignado para a gente. O menor juros do mercado, empréstimo consignado, corre dessa. Os juros é baixo, lógico. Tudo depende do quê? Do paradigma. Se você pegar os juros do cartão de crédito, do cheque especial e comparar com o do consignado, você fala, nossa, estou ganhando pra caramba. Agora compara os juros que o banco te cobra no empréstimo consignado com o que ele te paga na aplicação. Um terço, um quarto ele te paga do que ele cobra? Mas essa é a função do banco, o banco vive disso. Qual é a função do banco? Gerar circulação do dinheiro. E para isso ele cobra um custo. Custo operacional, taxa de manutenção de conta, tarifa de movimentação financeira, juros pelo empréstimo. Porque não tem nenhum bem mais fungível do que o dinheiro. Se eu empresto meu carro para o Vanderlei e o Vanderlei não devolve, eu vou buscar na casa dele o carro. Se eu empresto minha casa para o Vanderlei e ele não devolve, eu vou lá e arranco ele da minha casa. Agora, se eu empresto dinheiro para o Vanderlei e ele come o dinheiro, eu vou tirar como dele? Então, o banco também sabe que o dinheiro é o bem de consumo mais rápido e líquido que existe. Por isso que o seguro mais caro que existe é seguro de dinheiro. Não é seguro de carro, de casa. Você quer segurar-se de uma quantia financeira de ouro, de pedra. Não sei, é caro. Por quê? Porque é um bem líquido, de consumo muito rápido. Então, os juros são muito bons quando nós os recebemos. E os juros são a nossa âncora quando nós pagamos juros. E nós pagamos juros o tempo inteiro. Eu só compro à vista. Qualquer coisa que eu compro é à vista. Às vezes não vale nem a pena, eu estou comprando à vista. Mas eu choro até a pessoa praticamente fala assim, eu vou vender de ódio de você. Porque primeiro que a pessoa pergunta, qual a sua profissão? Eu falo, professor. Se eu falar que eu sou juiz, a pessoa não dá desconto nunca mais. Pode ser numa Carolina, na padaria, num pão francês. Porque a sociedade tem uma ideia que juiz ganha uma fortuna por mês. Não é verdade. É um bom salário, não vou negar. Mas não é uma fortuna que você pode sair pagando o preço que a loja pede no sapato. Porque tá lá na loja assim, 12 vezes sem juros. Mentira, não tem como. Não tem como. Tem que ter algum juros embutido. Alguém está pagando esses juros, ele embute no preço. E se a pessoa não te der desconto à vista, não compra. Porque tem juros embutidos, sempre tem. Então eu cadastro lá professor. Se a pessoa forçar muito, eu coloco de ensino básico. Daí é bem pobre, né, coitado? Professor está perdido. Nós estamos reclamando aqui, né, gente? Imagina professor, que é quem forma uma nação e está totalmente desvalorizado.
Numa época bem antiga aí dos meus pais, talvez, dos meus avós, o professor era a autoridade na cidade. Era o professor, o gerente do banco, o delegado, o advogado e o juiz ali, que eram os donos da cidade. O professor ficou tão sucateado, né? Que se você fala que é professor, eu não posso mentir, né? Porque também seria feio para mim. Mas quando eu falo que eu sou professor, eu não estou mentindo. Eu sou professor de cursinho, de pós-graduação, de mestrado. Então, eu dou aula. E a pessoa pensa assim, ele deve ser... Eu também vou sempre mal vestido, né? Isso é importante. Se você se diz professor e encosta num carrão, ou de terno muito bonito, a pessoa fala, esse cara deve ser o dono da escola particular. Então, eu vou sempre meio disfarçado de transeunte. Coloco professor, a pessoa já pensa, coitado, você é pobre. Aí eu já falo, quanto custa o celular? R$500. Eu falo, nossa, e a vista? 450, se for em dinheiro agora, 430, tá bom, compro 430 em dinheiro na hora. Às vezes eu vou sacar o dinheiro, né? Porque também a pessoa repassa a tarifa da maquininha, os 5%. Então ela fala assim, quanto custa esse CBA? Custa R$100. Se eu pagar à vista, 90. Se eu der em dinheiro, 85. Eu vou lá no caixa, saco o dinheiro, 5 é avareza. Não é, gente, é 5 a menos. Que eu posso tomar um sorvete, que eu posso pagar para minha filha um brinquedo, sei lá. Não dei no produto, tá ótimo. Então, você tem que aprender que os juros trabalham a seu favor quando você sabe que tudo que está a prazo tem juros. E tudo que está à vista tem que ter desconto. Não tenho desconto, eu vou em outra loja. Nem que você vá e depois volte, porque é um produto exclusivo, só tem lá. Só que você não dá o braço a torcer. Já aconteceu comigo, eu tenho que voltar depois e falar, vou comprar, mas porque estou com preguiça de procurar. Já tinha procurado 30 lugares, né? Minha esposa nem vai comigo, por exemplo, porque ela já sabe que eu vou andar tudo. Vai comprar qualquer coisa. O que é para comprar? Material para as crianças, deixa que eu vou. Compra, já vou no Açaí direto. Mercadão de pobre. Ela quer ir na Labarce. Fala, Labarce não dá, filha. Não dá para nós. Vamos pegar de caixa. Não tem nem sacolinha no Açaí, já foram no Açaí? Não tem nem carregador, velho. Você tem que fazer exercício, já não paga academia. Então, eu vou juntar para vocês. Depois eu vou deixar no material aqui para vocês. Eu vou deixar um exercício lá para vocês fazerem depois, de autoconhecimento. E a planilhinha de juros para vocês identificarem. Os juros, eu peguei uns juros básicos lá do banco que eu tenho conta, de empréstimo consignado, e coloquei numa planilha. 12 meses de um empréstimo com esses juros. Quanto você pega e quanto dá ao final o pagamento. E no mesmo banco, a melhor aplicação que eles têm, quanto dá a aplicação. Se você pegar o mesmo R$5.000, ele vira 12 pagando e vira 5.700 rendendo. Entenderam qual é a sacada dos juros que se paga? É muito alta. E aí, tudo que tem de juros, né? Cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento de carro, casa própria. Até o juros de casa própria é o melhor. Talvez seja o que vale a pena. Você deixar o dinheiro bem aplicado, ainda mais agora com esse novo programa do governo federal, é sobre o que você vai falar hoje? De incentivo aí do ministro, né? Que saiu agora semana passada, não foi? Melhorando um pouco aí, acho que é IPCA agora, né? Os financiamentos imobiliários. Financiamento imobiliário, historicamente, é o menor juros que existe no mercado. Menor de todos. O menor juros que existe é o do pai para o filho, que não tem juros. Agora, se você precisa de uns juros, uma coisa para comprar, o imobiliário é o menor de todos, né? Às vezes sai do fundo de garantia também, não sai? Quanto que paga no fundo de garantia? 3% ao ano mais TR. Quanto está a TR ao mês hoje? 0. Então o banco a Caixa, vamos colocar nome aqui os bois. A Caixa te paga no fundo 3% mais TR ao ano, 3% mais 0, 0% de nada é nada. E aí te empresta, sei lá, a 7% no valor total final. É um juros bom. Se você tiver capacidade financeira de investir em fundo, em ações, dá mais do que isso. Dá para fazer 15 ao ano, 16 ao ano, com um pouquinho de expertise e variação nas cestas de investimento. Aí vale a pena o financiamento bancário. Até para explicar para o cliente de vocês o quão importante é financiar uma casa e não um carro, por exemplo, né? Financiar uma casa e não um empréstimo consignado. Isso é importante para vocês, até como uma lógica de venda, uma técnica de venda. Vixe, meu tempo está voando aqui, eu nem comecei ainda. Primeira pergunta que você deve se fazer é, você sabe em que ponto financeiro de equilíbrio você está hoje? A maioria não sabe, porque não sabe quanto tem de dívida e quanto tem de ativos. E a maioria não sabe quanto deve de verdade. Não é dever hoje, é dever no prazo médio ou longo. Eu tenho X parcelas do carro, X parcelas da casa, tenho cartão de crédito em 10 vezes, tenho cheque voando por aí na mão de terceiros. Quanto eu devo? Tudo, perfeito. Quanto eu ganho por mês? Então agora compara o quanto você ganha com o quanto você deve.
do quanto você ganha, quanto sobra por mês e quanto dessa sobra vai ser capaz de pagar as suas dívidas. As pessoas, usualmente, não têm essa consciência. Sabe por quê? É mais confortável a ignorância. A realidade é muito doída. Você chegar em casa e colocar no papel realmente o que você deve, quanto você ganha e quanto tempo vai demorar para pagar, por isso que eu disse no começo que a gente começa do menos 20, não do zero. Porque a gente já começa tendo que realizar qual é a nossa dívida e quanto tempo nós vamos levar para quitá-la. Porque não dá para falar em educação financeira, aplicação ou independência financeira quando eu tenho dívida, porque não vale a pena simplesmente. Não vale a pena eu ir na Caixa, aplicar no CDB, tendo um empréstimo consignado aberto. Paga o empréstimo, amortiza esses juros, se livra da dívida. Depois é pensar em guardar. Então, a maioria de nós não tem o autoconhecimento na perspectiva do real equilíbrio financeiro em que está nesse exato momento. Esse é o ponto de partida. E a gente se surpreende, viu? Quando a gente põe na ponta do lápis, que a gente vai ver o que deve mesmo e o que tem de crédito, a gente se surpreende. Que a gente deve muito mais do que achou. Sabe por quê? A dívida diluída, ela não aparece no mês a mês. Aí eu pago R$30 de cartão, pago 45 de Netflix, pago mais 60 de taxa de conta, pago mais 45 por mês do meu celular, soma, 990. Quanto eu ganho? 500. Como é que essa conta fecha? Não fecha. Aí chega no fim do mês, você faz um carnê do baú, né? Joga para cima e vê qual conta você pega para pagar. Ou então paga um mês de cada para não cortar ninguém, depois sai pagando e renegociando, e é juros, e é dívida. Primeiro passo, então, para ter uma consciência financeira, uma inteligência financeira. Pare, hoje, se possível, nem durma. Chegue na sua casa, abra o seu aplicativo no smartphone do seu banco, pegue todos os seus boletos, coloque numa planilha, tem uma planilha que eu vou deixar para vocês também aí, uma planilha de despesa e de crédito. Coloca tudo e dá o Enter na planilha do Excel. Quando você der o Enter, gente, vai ficar esse tipo de radioativo. Pim, pim, pim. Porque é revelador a capacidade que nós temos de fazer dívidas. Como sair das dívidas se eu não tenho ganho suficiente para minha dívida? Atividades extras. Vai dar aula, vai fazer Uber, vai entregar iFood, não tem saída. Não tem almoço grátis. Ou você sacrifica um pouco mais o seu tempo, ou você sacrifica um pouquinho mais a sua vida para poder conseguir chegar naquele patamar do equilíbrio, ou vai passar a vida molhando o gelo, não é nem enxugando, porque quando enxuga diminui, né? Você passa a vida molhando, só vai crescendo aquela condição, vai crescendo até que chega um dia que você quebra. O que é que pobre não pode perder no mercado? Nome. Porque se perde o nome. E quando eu falo pobre, eu falo de nós aqui mesmo, né? Eu não sou pobre. É, pobre. Se fosse bilionário, rico, de maré de si, você não estava aqui hoje. Estava em casa com a família, desfrutando de uma boa janta, de um vinho caro, né? Nós também não somos pobres de maré de si, somos? Não estamos desempregados, não estamos aí vendendo almoço para comprar a janta. Nós somos a categoria de pessoas da sociedade, classe média, que tem condições de equilíbrio. O muito pobre não tem chance, porque ele não tem escolaridade, ele não tem mercado, ele não tem oportunidade para ter um trabalho extra, para conseguir uma renda além daquela que já está comprometida integralmente com as dívidas do mês. E o muito rico já está com sobra, né? Já está aplicando, então esse também não serve para nós. Esse vai fazer um outro curso que é de ativos financeiros, rentabilidade e como é que ele distribui nas cestinhas lá dos ativos o dinheiro dele. Então nós estamos no meio, né? Nós somos nem rico, nem pobre. Se fosse bem rico, bem rico, bem rico, qual seria... Pensa um dia na sua casa, eu já pensei várias vezes, e a resposta de cor. Se eu fosse bem rico, bilionário, hein? Bilionário. Qual seria o meu primeiro ato de todos? Não é dar para vocês nada, fica tranquilo. Porque rico não pensa no próximo. Quem pensa no próximo é pobre. Por que pobre não ganha na Mega Sena, gente? Porque o pobre já pensa assim, vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe, vou ajudar meu vizinho. Deus já fala assim, pobre, você vai voltar a ser pobre, você não vai ganhar. Qual é o meu primeiro passo quando eu ficar bilionário? Tirar minhas filhas da escola. Elas vão ser analfabetas? Sim, analfabetas. Por que eu vou gastar 1/3 da vida delas educando elas se elas vão ser bilionárias? Mas não vai saber nem ler. Se ela não souber ler, eu contrato vocês para ler para elas. Mas eu não vou, mas eu pago 20 mil reais por dia. Mas você pode sim, eu sou bilionário. Vocês não vão? Vai até a pé. Eu posso morar lá em Guararema e ligar para o Seba.
Minha filha quer que lê o livro do Harry Potter para ela. Você não lê para mim? Ah, eu não vou, eu te pago 20 mil. Você vai sair correndo aqui na estrada, não pega nem o carro. Sabe por quê? Quem é rico, bilionário, não quer saber de estudar, quer saber de gerir o dinheiro deles para fazer mais dinheiro, né? Quem está preocupado em gerir dinheiro? Classe média, nós. Pobre não pensa nisso porque vende almoço para comprar janta. Quando eu falo pobre, gente, estou falando de 67% da população brasileira, que ganha um salário mínimo ou menos. Então, nós já somos afortunados, já temos que agradecer a Deus todos os dias por nós estarmos numa outra categoria da sociedade, que tem condições de escolha, que tem condições de se organizar. A maioria não tem. A maioria do país é pobre de não ter condições de dar para o filho o que comer o mês inteiro. Essa época do mês, dia 28, a maioria está lá tentando fazer milagre para multiplicar o pão. Então, nós temos que agradecer a saúde que nós temos, a capacidade trabalhista que nós temos aí de gerar renda. Está devendo? Não tem problema, você está igual a maioria do povo brasileiro, mas dá para melhorar. Não dá para mudar o começo, mas com um pouquinho de esforço dá para mudar o final. Se equilibra, mas eu não tenho como, porque eu cheguei na minha casa, fiz a autorrealização da minha vida financeira e tudo que eu ganho vai à minha despesa do mês. Faz uma renda extra aí. Vai vender, além de imóveis, vai vender seguro, vai andar de Uber à noite, não sei. Mantenha a sua atividade principal, que é o seu principal ganha-pão, que é o que você tem expertise para fazer. Cada um tem uma expertise na vida. A de vocês é vender imóveis, são corretores de imóveis. Fazem isso muito bem e devem continuar fazendo. Mas se precisar, vai dar aula à noite. Ah, vou dar aula do quê? Corte e costura. Vou dar aula de internet, que eu sou bom de internet. Não sei. Tem espaço para tudo. Vou fazer um canal no YouTube para me ajudar. Não sei. Quando a pessoa quer, ela faz. Quando ela quer... Eu lembro até hoje que quando eu estava fazendo concurso no meio do caminho, eu estava numa penúltima fase de um concurso e eu não tinha dinheiro para ir para Santa Catarina. Eu estava em Santa Catarina nessa época na prova e eu não tinha dinheiro para ir de avião. Aí eu fui, era 14 horas de ônibus. E eu também não tinha onde ficar lá. Aí o meu irmão tinha uma amiga que era hippie, maconheiro e hippie. Ele falou assim, você não quer ficar na casa da Andara? Falei, pô, Rodrigo, mas a Andara é maconheira pra caramba, né? Se eu sou pego no apartamento, tô fazendo concurso para juiz, sou pego no apartamento cheio de maconha, ainda vou ser preso. Ele falou, é o que tem. Falei, então é nessa que eu vou. Fui para lá. Só que da rodoviária até a casa dela era 5 quilômetros para ir e 5 para voltar. E eu não tinha dinheiro. Era ou a passagem, ou de ônibus, né? Ou voltar para casa. Aí fui a pé até a casa dela, naquele cheiro de maconha desgraçado, nem dormi, dor de cabeça. Fiz a prova que era mais 6, tudo a pé, mais 6 quilômetros da Lagoa da Conceição, que é onde eu estava. Voltei mais 6, no outro dia mais 5 para a rodoviária. Entrei no ônibus, já sabendo que eu estava reprovado. Porque eu fiz a prova, quando eu saí lá... Já viu quando faz concurso? Tem aqueles idiotas de concurso que já quer saber a resposta e pergunta, o que você colocou na prova? Aí eu falei, idiota, né? O cara tá errado. Aí eu falei, caramba, velho, andei quase 12 horas no fim de semana a pé e já estou reprovado antes de sair a nota. Aí vim mais 14 horas de busão, de Santa Catarina até São Paulo, balançando, né? Porque 14 horas de ônibus chega quadrado, né? De domingo para segunda, viagem, segunda-feira de manhã, bater cartão. Aí eu falei, gente, eu não posso ficar só nessa aqui, eu vou ter que fazer alguma coisa a mais. Aí o que eu fui fazer? Fui dar aula. Eu já estava estudando para o cursinho, para a magistratura, eu falei, eu vou dar aula para a OAB, que é o que eu consigo fazer uma rendinha a mais para pagar o quê? As passagens, não está dando para fazer concurso assim mais. E foi batata, peguei uns alunos na faculdade lá, particular, fazia peça, corrigia peça, eles me pagavam, eu guardava o dinheirinho, ia fazer o concurso, pimba, tinha o dinheiro da passagem de ida de volta. Quando a gente quer, e quando a água bate no nariz, né, a gente tem que se virar, porque a gente tem capacidade profissional para isso. Agora, a classe lá embaixo não tem, gente, não dá nem para condená-los. Ah, mas eles não querem, não é que não querem, eles não têm força, capacitação, espaço para conseguir vencer aquela barreira da pobreza, né? Por isso que tem as cotas no Brasil. As pessoas criticam o Bolsa Família, o Bolsa Escola, mas sem esse dinheirinho, sabe o que o pai de família faz? Coloca o filho para cortar a cana com 10 anos de idade. Por quê? Porque são R$150 a mais por mês que vai ajudar a comprar o pão no fim do mês. O que o governo faz? Dá os 150 para o pai mandar o filho para a escola. Então, quando a gente for criticar esse tipo de ação, tem desvirtuamento, é aí que está o erro, na verdade, né? Mas quando a gente for criticar, pensa que nós não somos o homem médio brasileiro. Nós estamos acima do homem médio. Porque o homem médio, se 67%, 125 milhões de brasileiros, vivem na linha da pobreza para baixo, e linha da pobreza significa ganhar menos do que 1/4 do salário mínimo per capita, nós estamos muito acima disso. Então você tem capacidade de gerar renda de outras frentes. Então pode fazer a realização. Eu vou deixar também a planilha para vocês aí, que é o questionarinho que tem no curso. Eu ia trazer para fazer aqui hoje, mas aí leva muito tempo. E outra, tem gente que fica assustado e já vai embora na hora.
A pessoa fala, meu caso não tem solução, não. É se matar mesmo, eu já pedi um empréstimo consignado aqui na Caixa, ele já assina agora. Vou pular algumas coisas aqui, porque senão a gente não vai dar tempo de acabar. Para vocês aqui o mais importante. Realizou o quanto deve? Já fez a contraposição de crédito e débito? Sim. Planejamento para pagar. Pagou? Paguei. Como? Não sei. Tirei um pouco de um lazer que eu tinha, arrumei um outro trabalho, consegui gerar uma renda para equilibrar. Zerei, certo? Qual é o próximo passo de alguém que é corretor de imóveis e que só ganha da corretagem que vende? Criar o que nós chamamos de formação de capital de garantia de vida. Quem é empregado CLT tem sempre o salário para contar. Tem um fundo de garantia, se for mandado embora, e tem o seguro-desemprego, certo? Então, esse tipo de gente precisa ter pelo menos de 6 a 8 meses do seu custo mensal guardado. É assim que você cria uma inteligência financeira de nunca ficar no sufoco. Quanto eu preciso por mês para viver? Na minha casa eu vivo com R$ 1.500 por mês. Multiplica por 6. R$ 1.500 vezes 6 vai dar R$ 9.000. É o que você precisa ter como primeira base de inteligência financeira. Por quê? Se tudo der errado, se você perder o emprego, você tem pelo menos 6 meses de subsistência do seu próprio dinheiro. Mas estou ganhando fundo, estou ganhando seguro. Guarda para mais um nicho de mais 6 meses. Você ter 12 meses de capacidade financeira para poder sobreviver é uma dádiva. Dá tempo de se recolocar, dá tempo de planejar, fazer um curso aqui no Cresce, por exemplo, e virar corretor, ou se tornar um prestador de serviço de qualquer natureza. O dinheiro pode ficar na poupança. Poupança não, né? Poupança não dá. Põe no CDB dele lá, ele tem um CDB bom, liquidez de 1 ano aí, né? 6 meses. Você tem que achar um que tenha a liquidez mais adequada. Tem CDB de 3 anos, tem que achar uma aplicação com liquidez. O que é liquidez? Que é a capacidade de retirada que você tem, o tempo, que geralmente é D mais alguma coisa, né? Mas se você não tem expertise para nada, e se você não tem uma intimidade com o gerente, primeiro cria intimidade e vai deixando na poupança. É que poupança, se você não deixar o ciclo certinho de pelo menos 30 dias, nem entra o dinheiro. Vou precisar logo. Então, poupança ou conta corrente dá na mesma. Agora, se você acha que vai precisar se você está fazendo uma reserva de emergência, eu chamo de reserva de emergência. Se você está organizando uma reserva de emergência para os tempos ruins da vida, aí ou vai poupança mesmo, eu acho poupança perda de tempo. Se a poupança não estiver rendendo igual à inflação, está muito perto, né? Aí você não tem poder de ganho nenhum. Tudo bem que é melhor do que ficar na conta corrente perdendo pro... Não, gastar está fora de cogitação. Essa palavra está proibida nesse curso. Gastar é o que nós não faremos jamais. Qual é a diferença entre gastar e pagar? Pagar é uma obrigação do nosso cotidiano de vida. E gastar? Lazer, fruição, prazer, emocional. Pergunta, eu preciso disso? Eu posso pagar isso? Isso pode esperar um pouco? Se tudo isso estiver certo, não compre, não gaste. Vou fazer a minha reservinha de emergência. E sabe o que isso te possibilita? Ter paz de espírito. Para ter 6 ou 12 meses para pensar no que fazer e aí se reestruturar para o próximo ciclo. Agora para vocês, se você é um autônomo, o ideal, segundo a matemática financeira, é de 12 a 20 meses de reserva financeira. Sabe por quê? Vocês têm fundo de garantia? Tem seguro-desemprego? Tem algum aluguel recebendo? Se não tem nada, porque lembra do trabalhador CLT? Ele vai ter 6 meses de dinheiro guardado, mas ele vai ter o fundo de garantia que ele vai sacar e o seguro-desemprego, ele está garantido 12 a 13 meses. Vocês têm que estar mais ou menos no mesmo patamar, de 12 a 20 meses é o ideal. Mas eu não consigo 20, tem que conseguir 12. Aí, de novo, volta o autoconhecimento. Como é que eu vou saber qual é o montante da minha reserva de emergência? Só chegando em casa hoje e colocando no papel o primeiro dos cálculos matemáticos, quanto a minha vida custa por mês. Então eu pago aluguel, celular, gasolina, previdência, o Cresce, a taxa do banco. E outra coisa, hein? A maioria das pessoas não sabe quanto custa a vida no mês. Aí você tem que fazer um outro exercício que antecede esse. Sabe qual é? O do caderninho. O começo da organização financeira, você tem que ter um caderninho, tem que ser pequeno, com lápis pequeno. Porque se for grande, você fala, isso aqui não cabe na minha pasta hoje. Não é que não cabe. É o seu subconsciente dizendo, não fique consciente, não fique consciente. Porque ficar consciente é depressivo. Porque você descobre que não pode consumir.
Então você tem que ter um caderninho pequeno que cabe no bolso. Fica na carteira. Deu 10 centavos pro cara do carro? 10 centavos pro cara do carro. Deu 30 reais na igreja? 30 reais na igreja. E soma. Sabe quem são os maiores vilões do orçamento mensal? Os pequenos gastos. Porque para os grandes a gente se prepara, né? Pagar minha mensalidade do Cresce, vou pagar o meu aluguel, vou pagar a escola das crianças. Isso aí já está internalizado porque são grandes contas que não tem como pagar. Agora, pega o que você gastou no sorvete, comprou a coxinha, o cafezinho, a coca na esquina, que pagou ali no cara que cuida do carro, na igreja, soma. Dá de 25% a 30% do orçamento por mês. Está aí o primeiro gargalo a cortar. Se 20%, 25% ou 30% está só em despesa que você nem sabia que tinha, é a hora de você dizer assim, não vou dar esse dinheiro aqui hoje pro cara do carro. O cara, pode cuidar do carro? Não, não pode. Mas eu vou arriscar. Se arriscar, eu te mato, porque eu estou me organizando aqui, você não pode me atrapalhar. Vai para agressão física. Tem hora que só agressão física resolve. A mulher que comprar o sapato, agarra ela, coloca uma camisa nela e leva ela embora da loja. Dá um gardenal para ela, alguma coisa. Uma injeção letal, não sei. O filho quer um lanche do McDonald's. Dia 28 de agosto. Dá para comer lanche do McDonald's? Nem virou o mês, meu filho. Nós estamos no final do dinheiro do arroz e feijão. Você quer um lanche pro McDonald's. Posso falar outra coisa, hein? O não educa. Educa a nós mesmos e educa os filhos. Mas a nossa geração, não sei que cargas d'água foi, não quer dizer não para nada. Para nada falar não. Ai, meu filho, não. Lá em casa o não é a regra e o chicote canta e o chinelo estrala. Minha esposa fala que parece exército, né? Já acorda de manhã todo mundo já fazendo continência. Hora da escola, ninguém perde hora, uniforme, cola a cabeça, todo mundo pronto, cantar o hino nacional e vamos. Sabe por quê? Molecada não tem limite. Você está deseducando, dizendo sim para tudo. Pede lanche, a minha filha mais velha já fala assim, não dá, né, pai? Lanche é muito caro. Eu falo, já adivinhou a resposta antes de perguntar. Vamos para casa. Arroz, feijão em casa. E a minha menorzinha só gosta de arroz e feijão, então é uma bênção. Porque eu falo não para mais velho que gosta de lanche, e falo sim para o arroz e feijão e fica menor de exemplo para mais velho. Só come arroz e feijão mais nova. Você vai na pizzaria e tem que levar um pó de arroz e feijão. Aí já é pobreza demais, né, gente? Tá no espírito da pessoa. Minha esposa fala que ela puxou para mim. Vocês conhecem o bairro Ponte Grande? Eu cresci na Ponte Grande, né? Minha esposa fala que a minha filha menor é Ponte Grande na veia. E a mais velha é muito Vila Oliveira, que ela gosta de pintar a unha e fala, vai pintar a unha em casa. A manicure custa 25 a mão, 45 pé em mão. Se minha esposa pintar, não custa nada. O esmalte custa 10 reais dura o ano inteiro. Então, não tem cutícula para tirar, não tem namorado. A gente mesmo pinta aqui. Às vezes eu pinto, minha esposa pinta. Se não vai na casa da tia, a tia pinta. Não, não é exagero, não. Estou falando sincero. Na minha casa, as pequenas despesas são colocadas no papel. Minha esposa fala que tem até arrepio da planilha, que eu tenho planilha para tudo. Planilha da despesa, planilha do ganho, planilha da viagem, planilha do Natal, planilha do Ano Novo, planilha de tudo. Tudo tem planilha. Agora nós estamos indo para Portugal, morar em Portugal 1 ano. Aí eu falei, eu fui selecionado numa bolsa, numa faculdade, num pós-doc, né? E estamos indo para Portugal. Acho que o Ditão nem sabia disso, sabia, Ditão? Acho que nem a Karina sabia, nem o Felipe. O dinheiro lá custa 5 vezes mais que o nosso. Minha esposa falou assim, vai ter planilha? Eu falei, vai ter 5 planilhas. Porque é 5 vezes mais caro morar lá. Vai comprar um chiclete, quanto custa? 1 euro. Não, custa 5 reais, porque eu não ganho em euro. Eu ganho em reais, né? E eu só vou porque eu estou organizado financeiramente, senão eu também não ia. Como é que eu vou viver 1 ano sem ganhar nada, né? Então, tudo é fruto de organização. Então, na minha casa é assim, na ponta do lápis. Se você não é capaz de saber quanto você gasta, vai ter que passar um ciclo de 1 mês fazendo a anotação. Então, aproveita, que semana que vem, domingo é dia 1, não é? 1 de setembro, vou mudar a minha... Outra coisa que eu gosto, mas isso aí já é loucura, né? Eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever o que vai acontecer, assim, eu gosto de planejar por escrito. Parece meio loucura, às vezes eu acordo de madrugada e falo, nossa, eu vou fazer isso aqui esse ano. Aí escrevo, minha esposa acorda, às vezes ela rasga, de manhã ela acorda e já rasga. Porque se eu escrever que vai ser daquele jeito, pode até não dar certo, mas eu vou até o fim da minha vida para dar daquele jeito. Eu também tenho um pouco de toque, eu reconheço isso. Então, às vezes eu preciso colocar um objetivo no papel, falar, esse ano o objetivo é tal. Eu coloquei ano passado, ano que vem o objetivo é conseguir uma bolsa para ir para Lisboa fazer um pós-doc em Direito. Aí já passei a estudar, me preparar, me candidatar, fazer currículo, deu certo em agosto. É plano. Às vezes não dá certo. Planejei vender minha casa outro dia. Tinha um corretor muito bom. Na hora de assinar o contrato, a pessoa refugou. Falei, fazer o quê? Fiz um plano, coloquei um terceiro no plano,
terceiro atrapalhou o plano. Porque o Vanderlei tinha que ter batido nela, agredido ela, se fosse caso matado ela, mas tinha que assinar o contrato, gente. Como é que eu vou embora, largar uma casa fechada um ano e meio fechada a casa? Tem que vender. Agora o Vanderlei tem essa missão aí de 20 dias para vender a casa. Como? Não sei. Conversa com seus amigos aí. Acha alguém que compre. O meu plano era vender a casa em agosto. Tá acabando em agosto. Culpa de quem? Minha? Não, eu fiz o plano, fiz tudo certinho, contratei o melhor corretor que eu conhecia, Vanderlei. O cara foi lá com a pessoa para assinar o contrato. Sabe quando tá a caneta descendo pro papel assim, a pessoa falou, opa, acho que eu vou desistir. Gente, eu falei, olhei pro Vanderlei e falei, vamos agredir ela, gente. Vamos bater nela. Vamos esquartejar ela igual a Ioki lá e vamos guardar ela na mala. Como que a pessoa desiste e frustra o meu sonho? É louca? Não foi? Então tem plano que não depende de você, né? Aí beleza. Fazer o quê? Segue a vida. Agora, ter um capital guardado é ter planejamento. Organize para saber quanto custa a sua vida mês a mês e depois pague as contas. Se precisar de uma renda extra, vai ter que fazer um trabalho extra. E depois faça a sua poupancinha para ter, se você é corretor empregado de alguma imobiliária, menos mal, porque você é CLT. Mas se você é corretor autônomo, que a maioria deve ser aqui, você precisa ter. Ah, mas eu não vou ter 12, vou ter 5. Beleza. Mas o que a matemática financeira diz de ideal é de 12 a 20 meses. Porque quanto tempo uma pessoa demora para se recolocar no mercado? É mais ou menos isso aqui, de 12 a 20 meses. Não é fácil, né, se recolocar. Então, e para vocês piorou, porque não é se recolocar, é fazer uma nova venda. Porque a recolocação de vocês é automática, né? Vocês são autônomos. Agora, e para fazer uma nova venda, quanto tempo? Não sei. Então, ganhou lá um percentual da venda da casa? Ganhei. Já vê quanto você vale por mês na tua vida. Ah, minha vida vale 1.500 por mês. Já se organiza lá para guardar 15 mais 7.500, 22 mil reais. Guardado, 22.500 reais guardado. Onde? Sei lá, numa poupança, em algum lugar que renda. E que quando você estiver no sufocão, você sabe que é lá que você vai pegar. Você se empresta e, assim que puder, devolve. Certo? Essa é a formação de capital. Aí tem os questionáriozinhos lá. O questionário foi feito por um psicólogo, então é revelador. Você tem vergonha, tem que fazer sozinho, no escuro. Ah lá, eu fiz até um cálculo aqui, ó. Quanto você ganha por mês, em média? 5 mil. Despesa anual, 60 mil. 5 mil vezes 12, 60. É errada a conta? Ah, que susto. Não, é despesa alta, 5 mil, coloquei só para simplificar. Aí você tem que achar 1 milhão de reais com 0,5% ao mês para dar os 5 mil por mês. Essa é a independência financeira. É possível? Claro que é. Primeiro que a gente não vive com 5 mil, vive com menos. Certo? Coloquei 5 mil, que é um valor alto. E segundo que longevidade é a palavra-chave. Você vai guardar 1 milhão em um mês? Não. Vai guardar 1 milhão em 15 anos, 20 anos. Não precisa ser 1 milhão de dinheiro. Pode ser renda da casa. Vocês são corretores, poxa. Vocês não encontram oportunidade de comprar casas boas que podem ser locadas por um valor muito melhor do que vocês pagaram no valor da casa? Claro que podem. Eu é que não consigo. Escolhi um bom corretor que vai conseguir para mim. Vanderlei. Olha o peso. Hoje ficou gravado aqui. Se você não vender minha casa, vou colocar teu nome na boca do sapo. Vou fazer uma macumba para você. Perder o restinho de cabelo que você tem. Essa aqui é o final da palestra, que é a parte deprimente. Você tem 5 estágios da vida financeira. O primeiro estágio é endividamento crítico, que é geralmente onde nós estamos quando nós não fizemos conta ainda. Depois, o endividamento grave, o moderado e o eventual. Quem é o endividamento crítico? Dívida fora de controle, dificuldade para conseguir crédito e não tem como você pagar essa dívida. Essa pessoa, se você chegar na sua casa e se identificar nesse primeiro estágio das dívidas, procure atividades extra, vai fazer animação de buffet de domingo, não sei. Vai vender pastel na feira no sábado, no domingo de madrugada, vai carregar caminhão de tijolo. Posso falar uma coisa? Nós temos energia e saúde, é o principal. Não dá para ficar pensando assim, para mim não dá. De derrotado, o mundo está lotado já. Já sei que vai vir o papel dos minutos, é isso? Não. Estágio 2, eu não consigo pagar contas, minhas dívidas estão crescendo, mas eu tenho crédito. Às vezes, isso é uma frase importante de ser entendida na sua inteireza, hein? Às vezes, pegar um crédito para pagar outras dívidas com juros maior é melhor. Por exemplo, que é o exemplo básico, eu devo no rotativo do cartão de crédito. Faz empréstimo consignado, faz empréstimo pessoal, refinancia o carro e paga o cartão de crédito. Porque dívida de cartão come pelas pernas. Eu devo no cheque especial.
é dessas pessoas que o banco gosta. Porque é aí que está a grande lucratividade. E a culpa não é do banco, viu, gente? A culpa é do desorganizado que usou o dinheiro do cartão de crédito como se fosse dele. Pegou o dinheiro do cheque especial como se fosse dele. Não é. Dinheiro do banco. Quem empresta dinheiro tem o direito de cobrar os juros se quiser. Então, às vezes, vale a pena, para pagar uma dívida crítica crescente, você fazer outro empréstimo com juros menor, e tem banco que compra, né? Também empréstimo com juros menor. Fala com o seu gerente aí. Ó, aproveita hoje aí, ao invés de falar de financiamento de casa própria, já fala de empréstimo, linha de crédito, qualquer coisa que sirva para você. Se você tem dívida, elas estão sob controle e você usa eventualmente o cartão de crédito, está melhorzinho um pouco, está a caminho de conseguir equilibrar suas contas. Esse é o nível que geralmente a maioria de nós autônomos está. Quando nós que somos aqui mais ou menos uma classe social um pouco menos sofrida financeiramente, geralmente estagnar. A gente tem dívida sim, elas são controláveis porque eu consigo pagar com o meu salário do mês, consigo dar uma esticadinha aqui ou ali e não preciso me valer do crédito. Eventualmente eu pago alguma coisa no cartão de crédito para depois pagar a fatura na data certa. Isso é bom. Usar o cartão de crédito é ruim? Não é. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora, eu vou para Portugal. Eu vou comprar as minhas passagens da minha família inteira só com pontos. Por quê? Pago tudo que eu posso, compra tudo no cartão de crédito, mas eu pago a fatura um dia antes de vencer, fica no débito automático, para não ter risco. Se você é um bom consumidor de cartão de crédito com pagamento em dia, é ótimo, gera um monte de benefício. Geralmente você tem isenção da anuidade do cartão, se você usa bastante. Se você tem bastante produto do banco, ele te isenta até da tarifa da conta, não é? Você tem aplicação no banco, usa cartão do banco, tem coisas no banco, o banco te isenta da tarifa. Você tem que ser um cliente para o banco em potencial bom e exigir do banco uma contrapartida. Então, usar crédito não é ruim. O que é ruim é usar crédito sem pagar no final do mês o rotativo do cartão, o cheque especial, aí é dureza. Aí o estágio 4 é onde vocês estarão daqui 1 mês ou 2, que é quando vocês vão identificar todas as contas e vão começar a pagá-las, vão fazer planejamento de pagamento. Gente, planejamento de pagamento envolve sacrifício. Não dá para pagar dívida continuar levando o mesmo ritmo de despesa que levava antes. Porque sai de uma e entra em outra. Só está arrastando o problema, né? Tem gente que vive bem com isso, viu? Ah, mas eu vivo bem assim. Beleza, é uma questão de escolha. É pecado? Não. Está errado? Não tem certo ou errado, é ponto de vista. Se você perguntar, para mim, eu acho ruim, porque isso te tira o poder de escolha no médio e no longo prazo. Você vai ser sempre alguém necessitado de um trabalho qualquer que seja, porque você deve a alma para o diabo. Então, eu prefiro ter crédito, eu prefiro ter frutos de rendimentos e poder fazer escolhas na vida. Fazer escolhas é libertador. Você fala assim, ó, eu não vou fazer esse trabalho hoje. Eu posso dar esse exemplo. Ó, eu deixei de dar aulas nesse curso que eu dei durante 8 anos de finanças, por opção, porque era em São Paulo, né? E minha família toda aqui, e eu perdia muito tempo com as minhas filhas à noite em casa. Então, eu deixei de dar esse curso por conta de uma escolha familiar. Mas por que eu pude chegar um dia e falar, eu não vou dar essa aula mais? Porque eu estava equilibrado financeiramente. O dinheiro faz falta? Qualquer dinheiro de qualquer rendimento faz falta, viu, gente? Porque é lógico, como eu não tinha dívida, esse dinheiro servia para quê? Para lazer. Então eu viajava mais, eu tinha mais oportunidade de fazer coisas assim, prazerosas, sem fazer muita conta. Sair desse curso significou abrir mão dessa renda. Mas, em contrapartida, significou também estar mais com a minha família. Foi uma escolha que eu não me arrependo. Mas por que eu pude fazer essa escolha? Porque eu tinha um equilíbrio. E se eu não tivesse? Ia ter que passar a vida dando aula toda noite, chegando de São Paulo às 11 e voltando para São Paulo às 5 da manhã, que era a minha vida. Chegar em Mogi, sair de lá 10 horas, chegava aqui 11, 11h15, para estar lá às 7, tinha que sair daqui 5h20. Quer dizer, chega uma época da vida que nem vale a pena mais, né? Mas quando você pode escolher? Quando você tem condições financeiras de dizer, isso eu não quero, isso eu quero. O dinheiro é libertador nesse sentido. Eu não gosto dessa profissão que eu faço. Eu sou corretor de imóveis e tenho que fazer mais Uber. Eu odeio ser Uber. Eu quero ser só corretor. Se organiza e vai ser só corretor de imóveis, que é o que você gosta de fazer, o que você tem expertise e tem que ter condições financeiras, porque também é o seguinte, né? O prato não vem de graça para a mesa. De algum lugar tem que sair. Então, esse estágio aqui é o mais importante. E posso falar uma coisa? Apesar de ser sacrificante os primeiros passos, de identificar a dívida, de cortar ali as despesas muito supérfluas, de conseguir se organizar, quando você chega nesse estágio 4 ou no estágio 5, que você raramente tem dívida e começa a fazer escolhas reais, é tão prazeroso. Pra
Você chegar numa loja de um carro e falar assim, eu vou comprar esse carro aí. Quanto tá o carro? Ah, tá 60 mil. Mas eu vou pagar à vista. Você tem tanto desconto. E outra coisa, o prazer, vai viajar, por exemplo. Tem gente que viaja e volta e fica 2 anos pagando a viagem. Fazer uma viagem, voltar com a viagem inteira paga, poder passear plenamente. Eu vou para Bertioga passear, mas sem 1 centavo de dívida. É realizador. Eu falo por mim, porque eu comecei minha vida financeira muito desorganizada. Eu trabalhei desde os 14 anos, com 16 eu tinha conta em banco já, conta salário, e com 17 eu devia tudo. Cartão, cheque, empréstimo, tinha de tudo de dívida, tudo. Aí conheci esse meu amigo que se formou comigo e falou, cara, você precisa fazer um curso de educação financeira. Foi naquela época, quando eu tinha 17 para 18, que eu me organizei. E demorei uns 4 anos para pagar, porque eu ganhava pouco. Eu fui maquinista da CPTM durante 5 anos. E quando eu entrei no concurso de maquinista, foi que eu consegui organizar a minha vida. Eu tinha 18 anos, passei nesse concurso. Eu ganhava R$200 por mês. R$200. Ah, mas é pouco, mas 96 isso, hein? 95, faz tempo, hein? R$200,95 era 5 vezes hoje. Inflação, poder de compra era maior. Eu fui ganhar R$890. Sabe que é para alguém que é solteiro, com 18 anos, e ganhar quase 5 vezes o que eu ganhava? Eu só pensava, vou ficar rico. Eu pensei que eu ia ficar rico naquela época, né? Depois que eu fui ver que era só um bom salário. Hoje o pessoal da CPTM ainda ganha uns 6, 7 mil por mês. É pouco? Claro que não. 7 mil de salário, mais cesta básica, mais plano de saúde, mais um monte de benefício, é um salário de R$10.000 por mês. Quem nesse país ganha 10 mil fixo todo mês? Hã? Então era um bom salário. E foi quando eu me organizei financeiramente. Então eu devia na faculdade, eu devia um carro que eu tinha financiado, eu devia para o meu pai, eu devia para o banco, eu devia até para Jesus Cristo. Aí esse cara falou, cara, tem que se organizar, pagar as contas e passar a comprar à vista. Foi daí para frente que minha vida se organizou. Também não é fácil, né? Porque com 19, 20, você tem pouca capacidade profissional, pouca abertura no mercado, mas as coisas foram acontecendo, de pouquinho foram acontecendo. E um dia você se organiza, né? Com a graça de Deus hoje, eu não sou milionário nem rico, mas eu tenho uma vida financeira estável. Posso me dar o luxo, inclusive, de vir aqui sem ganhar nenhum centavo pelo prazer único e exclusivo de falar desse assunto. Se fosse um outro tempo, atrás, ou eu não vinha, porque eu não tinha tempo nem para pensar, ou eu ia ter que cobrar uma fortuna para poder vir aqui. Sabe quanto custa esse curso em média por pessoa em São Paulo? R$3.000 por noite. Você faz as planilhas, faz os cálculos, atende um por um, identifica onde é que está a dívida dela, como é que ela paga, como é que ela se dilui, ou se ela tem que arrumar uma renda extra. É uma fortuna esse curso, né? Mas eu acho que vale a pena também, quem tem condições de fazer. Aí o estágio 6 já é outra fase do curso, que é quando você tem dinheiro para investir. Já se organizou, já pagou as contas, já está sobrando, e agora já pode investir, e aí sim vale a pena fazer um curso sobre ativos financeiros. O próprio banco, às vezes, dá essa informação numa reunião com o gerente. Fala, eu tenho lá 30 mil, 50 mil, o que eu faço com esse dinheiro aqui? Você vai precisar dele agora? Não. Qual é o plano para ele? Tá, então, vale a pena esse CDB aqui de 3 anos, não precisa ir no ano que vem, então coloca aqui nesse CDI aqui mais curto, ou na poupança, ou no tesouro. Os próprios bancos têm mais ativos hoje do que tinham antes. Então, vale muito a pena. Eu quero encerrar, para não tomar muito tempo do pessoal aqui. Obrigado, viu? E aí, depois vocês terão material de apoio. Eu espero que tenha sido a finalidade sempre dessa aula, no final dela, é despertar as pessoas para um autoconhecimento da sua condição financeira e dar mecanismos para que você possa se organizar. Alguns já estão organizados, graças a Deus, já podem partir aqui desse estágio para frente. Como investir no meu dinheiro? Ótimo, parabéns, mas geralmente não é a regra, né? Então não precisa ninguém se manifestar, quem está devendo aí, no mercado, mas vale a pena se organizar. Vale a pena porque, com o passar do tempo, você deixa de ser um pagador de juros para ser um poupador com recebimento. E isso é a lei dos juros compostos é uma bênção. Porque você tem R$1.000, rendeu 1.100, no outro mês os juros rendem sobre 1.100, vira 1.210. Aí, de 1.210, juros sobre 1.210. E aí os juros compostos vão crescendo a conta. E isso numa longevidade de 5, 10 anos... Você chega num ponto em que o seu dinheiro tem muito mais dos juros que rendeu do que o que você colocou no banco. Por isso que eu digo que, com o passar do tempo, você tem orgulho de você. Você fala, caramba, velho, olha onde eu consegui chegar, né? De onde eu saí financeiramente, devendo até as cuecas. E hoje, pelo menos, posso tomar um lanche do McDonald's pagando à vista. Não tem desconto no McDonald's, né? Ainda hoje tem, né? Agora tem um aplicativo com desconto. Descobri essa semana. Aplicativo do McDonald's com desconto. Achei lindo. Tudo que tem desconto, meu nome é desconto. Sobrenome é mais desconto. Gente, prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo Dia do Corretor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder falar para um público tão seleto, né?
e sucesso a todos, prosperidade para todo mundo. Muito obrigado e uma boa noite.